Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Hoje, dia 28 de setembro, quinta-feira, 25ª semana do Tempo Comum. A liturgia de hoje nos traz o livro, na primeira leitura, o livro do profeta Ageu. Não é mais o livro de Esdras, como nós vimos nos outros dias, mas dentro da mesma conjuntura, da mesma situação que nos traz a reconstrução do Templo de Jerusalém. Mas, sobretudo, Deus faz um questionamento a Ageu naquele momento. É o tempo de nos preocuparmos com as nossas casas, com o embelezamento das pedras das nossas casas, enquanto o templo de Deus está em ruína? E nós levamos a uma outra concepção. Muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que é a nossa exterioridade e esquecemos da nossa interioridade. São Paulo diz que nós somos templos vivos de Deus. Deus habita em cada um de nós. Com templos vivos de Deus, nós devemos nos preocupar com aquilo que nós trazemos dentro do nosso coração e com o que nós somos capazes de oferecer para os nossos irmãos. E muitas vezes estamos muito distantes daquilo que nós podemos oferecer. Porque a nossa preocupação é somente com a ornamentação externa do nosso ser, Nós devemos nos preocupar com aquilo que nós trazemos da nossa beleza interna, aquilo que existe dentro de cada um de nós e que pode chegar ao coração dos nossos irmãos. Como hoje no Evangelho, Herodes vai fazer um questionamento. Quem é esse ao qual eu ouço falar? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é alguns dos profetas, mas quem é esse? Ao qual Herodes ouvia falar? Sobretudo é Jesus Cristo. Herodes tinha curiosidade de conhecer Jesus Cristo, a curiosidade de ouvir Jesus Cristo falar. Essa curiosidade de nos aproximarmos de Cristo nos leva também a essa reconstrução interna de cada um de nós, ao embelezamento do nosso ser. Herodes era um homem preocupado com a exterioridade da vida, somente com os desejos, com os prazeres da vida, não se preocupava com a espiritualidade e com o conceito de Deus na vida. Ele vivia somente uma vida desenfreada com os prazeres humanos. Agora, enriquecermos é ouvir Deus, enriquecermos é nos alimentarmos de Deus, enriquecermos é estarmos prontos a darmos aos nossos irmãos aquilo que nós possuímos dentro de nós. O amor é algo que quanto mais nós damos, mais nós multiplicamos, ele nunca se gasta ou se desgasta. E quanto mais nós temos a capacidade de doar aos nossos irmãos, muito mais nós trazemos dentro de nós. E a alegria com que nós vamos alimentando esse amor que nós construímos em nós pela palavra de Deus. O conhecimento, a proximidade de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, do ser de Deus, a nossa vivência essencialmente espiritual nos leva a uma concepção totalmente diferenciada de nos preocuparmos com a exterioridade da vida. Porque muitas vezes estamos preocupados em gastar, em acumular o dinheiro, mas como diz a primeira leitura, é como saco roto, aquele que se preocupa com o salário, o dinheiro se esvai. É a mesma coisa que beber e não sentir-se embriagado, é a mesma coisa de comer e nunca sentir-se satisfeito. Nós só buscamos efetivamente, internamente em nós, o que pode nos satisfazer para a vida. O que é exterior nunca nos satisfaz. Como eu disse ontem, sempre se torna obsoleto na nossa vida. E nós procuramos a cada dia ter a curiosidade cada vez maior de conhecer Jesus Cristo, de adentrar a palavra de Deus, de saborear a palavra de Deus, ornamentarmos as paredes do nosso coração, ornamentarmos o altar do nosso ser onde se encontra Deus, para que nós possamos transmitir aos nossos irmãos essa gratuidade do amor do Senhor. A todos um bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.